Glória a Deus. Graças a paz, igreja, amém? Que bom estar aqui com vocês nesta primeira oportunidade, servindo a vocês, servindo a esta casa. Eu quero, antes de convidar vocês a observar um texto bíblico, agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa casa, a todo o corpo de obreiros, tá bom? Obrigado pela forma que me receberam. Ao Jairo, cadê meu amigo? Obrigado, viu, pelo convite. Cadê o David? Já ajudou a gente lá na igreja. Tamo junto, meu lindo. Tá devendo a gente, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo ler um texto da Palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon. Particularmente gosto de chamá-la de Evangelho de Filemon. É sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Carta de Paulo a Filemon. Eu realmente gostaria de ler todo o capítulo, mas eu não vou fazer isso. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Mas fica a dica de leitura do dia. Esse capítulo, esse pequeno bilhete de Paulo ao nosso irmão Filemon. Carta de Paulo a Filemon. O versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 9. Podemos ler, amém? Diz assim, versículo 9. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Eu desejo ler o versículo de número 18 e 19, que diz, 18 e 19. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Você pode dizer amém? Essa carta de Paulo ao seu amado irmão Filemon, como ele mesmo descreve nos primeiros versículos, é o texto que mais destoa das cartas paulinas. Se você nunca observou esse texto, observe comigo que não está claro aqui nenhuma doutrina do Evangelho, visto que Paulo, em praticamente todas as cartas, ele tem uma apologética muito forte, uma defesa tanto do Evangelho, quanto do seu ministério muito forte. Você vai observar isso na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, na maioria das cartas. Até nas cartas pastorais, você observa uma defesa do Evangelho muito forte, das doutrinas do Evangelho. Paulo, ele busca defender a salvação somente pela fé, a justificação somente por Jesus Cristo, todas essas doutrinas que nós conhecemos, que são fundamentos da nossa fé cristã. Só que a carta a Filemon é uma carta que destoa, porque você não percebe nenhuma doutrina da nossa fé cristã de forma clara. Paulo, o propósito de Paulo escrever a Filemon não é um propósito doutrinário. Não é sobre um tratado à igreja que estava na carta dele. A proposta de Paulo a escrever essa carta não é para ajustar ou resolver alguma coisa relacionada à igreja, como ele fez a Coríntios. Não, é só, como nós chamamos na teologia, é só um bilhete pessoal. É um amigo escrevendo para um amigo. Essa carta ela é muito simples, curta, talvez seja a mais curta de todas as cartas do apóstolo Paulo. Inclusive, ele, nos seus primeiros versículos, ele diz que está preso por ocasião desta carta. Agora, apesar de ser curta,
essa carta possui uma enorme relevância por causa dos temas que são abordados aqui nessa carta. Então vamos nos situar. Paulo está preso, provavelmente em uma prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento. Com ele está alguns dos seus companheiros, ele mesmo descreve, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, com ele está alguns dos seus discípulos amados, ele está preso aguardando o seu julgamento. Enquanto ele está preso, chega um jovem, com o nome de Onésimo. Esse jovem chega fugindo do seu senhor, lembrando que naquela época a escravidão era muito forte ainda, então ele está fugindo do seu senhor. A gente não sabe se ele defraudou o senhor dele de alguma forma, mas ele está fugindo. Nessa fuga ele vai para Roma, é preso em Roma, escuta, esse jovem, e ele cai na mesma cela do apóstolo Paulo. Quando esse jovem cai na mesma cela do apóstolo Paulo, Paulo não perde a oportunidade e prega o evangelho para ele. Esse jovem se converte. Eu não sei de fato, mas provavelmente eles estão ali já conversando e percebem que tem um amigo em comum. Amigo, entre aspas, para Onésimo. Talvez um citou o nome de Filemon, e aí, olha, Filemon é o meu senhor que eu estou fugindo. Olha que coincidência. Olha que incrível coincidência. Em Roma. Aí Paulo fala, Filemon é meu discípulo. Você veio fugindo dele, ele deve estar irado com você, porque você o defraudou, ele é o seu senhor, você é escravo, já sei. Eu vou escrever uma carta em meu nome, para o meu amigo Filemon, para que ele te receba de volta. Bom, esse é o propósito da carta. Um bilhete pessoal para um amigo, para que receba em nome de Paulo Onésimo. Onésimo era um escravo, fujão, sem dignidade, sem nenhum tipo de respeito daquela época. Então Paulo escreve no seu próprio nome, porque Filemon iria respeitar. Paulo foi quem fundou a igreja de Colossos, Paulo conhece Filemon e toda aquela igreja. Então Paulo escreve no próprio nome. Olha só o versículo de número 8, Paulo diz assim, pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Paulo está dizendo, se eu quiser, eu te obrigo a aceitar Onésimo de volta. E aqui essa obrigação, pastores, não é pela autoridade eclesiástica paulina, mas é pela obrigação do evangelho. Paulo está dizendo, eu nem deveria pedir, porque por obrigação do evangelho, você deve aceitar Onésimo de volta como irmão, porque é isso que o evangelho faz. Mas nós vamos chegar nessa parte ainda. Mas ele diz, versículo 9, contudo, eu não vou te obrigar, por amor eu te peço. E aí em outros versículos ele diz, para que o teu benefício não seja por imposição, mas de forma voluntária. Então Paulo está escrevendo uma carta para o seu amigo Filemon, para que ele receba o seu até então escravo, Onésimo, de volta. Quem está comigo, diga amém. Até aqui estamos bem. Parece que essa carta ela não tem nenhum fundamento doutrinário, nenhuma relevância a princípio. Mas, antes de entrarmos no mérito, eu destaco que essa carta, primeiro, envolve o amor uns pelos outros como dever cristão. Uma obrigação de amarmos uns aos outros, independente da nossa posição. Essa carta envolve também a obediência cristã, que deve ser feita de modo espontâneo e não por imposição. E essa carta também nos ensina que todos devemos ser perdoadores, até porque somos um em Cristo Jesus. Amém? Mas qual é o propósito doutrinário? O que essa carta está ilustrando? Martinho Lutero, ele disse que todos nós que estamos aqui, somos onésimos. Todos nós estamos fugindo da ira de Deus. Essa é a grande ilustração dessa carta. Onésimo, somos nós, fugindo da ira de Deus. O seu senhor irado, que quer prender, matar Onésimo, um escravo fujão. E todos nós somos onésimos, porque, como está de forma muito clara na carta aos Romanos, todos nós somos indesculpáveis, não há ninguém que busque a Deus,
Não há ninguém que queira a Deus, todos nós estamos depravados nas nossas imoralidades. Esse é o estado natural do homem sem Deus. Esse é o estado natural do homem sem Deus. O homem, para ele ser depravado, ele não carece de ter maldade. É só ausência de Deus. A ausência de Deus já deixa o homem em um estado depravado. Somos nós longe de Deus, fugindo da ira de Deus, fugindo da punição eterna. Só que em meio a essa fuga de Deus, nós encontramos Paulo, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo salva, traz a mensagem do Evangelho. Quem era escravo agora não é mais escravo. Quem estava fugindo com medo agora é uma nova pessoa. Paulo, inclusive, diz que no versículo 11, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Então, aquele que era escravo não é mais escravo. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, pelo mérito de Jesus Cristo. A justificação é pela fé, mas é pela fé em Jesus Cristo. A obra foi dele, o mérito total é dele. Nós não participamos em nada pelo ato da salvação. Tudo é por causa dele. Então ele fez a obra. E o que é que ele está fazendo agora nessa ilustração? Intercedendo ao Pai por nós, para que nos receba. Essa é a ilustração da carta de Filemão. Uma analogia à obra da redenção de Jesus Cristo. Então tem um escravo, que somos nós, Onésimo, fugindo da ira de Deus, que quer nos destruir, porque ele é santo, porque ele é bom, porque ele é perfeito. Nós, em meio a essa aparente fuga, encontramos com Jesus Cristo, somos encontrados por ele, somos salvos por ele, e ele busca agora nos reconciliar de volta com Filemão, com Deus. Então esta é a ilustração, a comparação com a obra da redenção. Versículo de número 18 diz: e se ele te fez, agora fica mais claro, né, quando a gente lê o texto, e se ele te fez alguma coisa, algum mal, ou te deve algo, põe isso na minha conta. É a obra do Evangelho aqui. Não cobre a Onésimo, cobre a mim. Ele ainda diz, olha, não receba mais como escravo, receba como seu irmão, no sangue e no Senhor. Receba como um membro da sua própria família. Olha só algumas comparações que Lutero fez. Onésimo se rebela e foge de Filemão. Nós estamos o tempo todo fugindo e se rebelando contra Deus. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. Paulo se identifica com ele. Cristo se identifica conosco. Paulo intercede, ou seja, Paulo é o mediador entre Onésimo e Filemão. Cristo é o mediador, inclusive é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo está disposto a pagar a dívida de Onésimo. A carta a Colossenses diz que Cristo rasgou a dívida que era contra nós. A moeda que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Glória a Jesus por isso. E Onésimo é recebido de volta por Filemão. Nós fomos recebidos de volta por Deus, pela obra de Jesus Cristo. Aleluia! Você entende o favor de Deus sobre nós? O tamanho desse amor, que nos recebe de volta como filhos. E isso não está condicionado às nossas obras, seja elas boas ou más, como está na carta aos Romanos, no capítulo 9. Antes que Esaú ou Jacó nascesse, Deus, para que o propósito da sua soberania se cumprisse, já tinha dito que o maior serviria ao menor. Aí o escritor da carta aos Romanos ainda diz, seria Deus injusto? Ele faz como ele quer. Ele faz como ele quer. E ele nos escolheu, nos separou, pela obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós não podemos retroceder daquilo que nós protestamos há muito tempo. Nós não estamos aqui por causa do mérito. Nós não estamos aqui por causa das nossas obras. Nós estamos aqui simplesmente porque nós cremos na obra de Cristo Jesus.
Isso não significa que nós não devamos praticar boas obras, porque é a evidência de alguém que é salvo. Mas as minhas obras não me levam à salvação. É o salvo que pratica boas obras. É diferente. E tudo isso é pela obra de Jesus Cristo. Aqui está muito claro a obra da justificação. O que é justificação? A doutrina da justificação. A doutrina da justificação, nós temos um advogado, juiz, alguém da área? Não? O que é que diz a justificação? Eu estou sendo apresentado para ser julgado, e aí o juiz analisa as provas, e olha e diz, rapaz, realmente ele é culpado. Então eu vou condená-lo. Esse ato de condenar ou de absolver é o ato de justiça. É daqui que vem a justificação. Então, eu estou sendo justificado quando, por exemplo, o juiz chega à conclusão de que eu sou inocente. Eu sou justificado pelas minhas obras. Isso é justificação. Mas o que é justificação para o Evangelho? O que é justiça de Deus para nós cristãos? O juiz, ele observa as provas, e quando ele observa as provas, pastor, ele diz, realmente Abraão está condenado. A prova está clara aqui, ele é indesculpável, imperdoável, foi isso que Paulo disse. Mas mesmo assim, esse juiz me declara inocente. Isso é a justificação. Eu sou declarado inocente, mesmo quando todas as provas apontam para a minha condenação. Mas essa justificação, ela é arbitrária? Não. Ela é pelas obras de outro. Então a justificação pela fé não é arbitrária. Deus acordou e decidiu inocentar todo mundo. Não. É pelas obras de outro. A saber, Cristo Jesus. Então essa é a obra da justificação. Se tem uma coisa que você não deve ficar preocupado como cristão, não deve se preocupar. Muitas coisas você não deve se preocupar. Na verdade, a Bíblia orienta que você não se preocupe. Mas tem uma coisa que você realmente não deve se preocupar, é quanto à sua salvação. Irmão, eu nunca vou entender um crente, que ele tem 10 anos de crente, e aí o pastor faz aquela brincadeira no meio do culto. Quem aqui tem certeza da salvação? Aí ele fica com dúvida se ele levanta a mão. Ele não sabe se ele é salvo. Ele fica medindo pelas suas obras. Ele não conhece o Evangelho puramente ainda. Ele não conhece a essência. Você já deveria estar em passos largos. Você já deveria estar preocupado com a obra missionária. Você já deveria estar preocupado com os ministérios. Mas você não sai dessa casa será se eu sou salvo? Corda bamba. Um dia eu acordo salvo, no outro dia eu não acordo, não estou salvo. Um dia eu acordo salvo, no outro dia eu acordo e não estou salvo. Porque se você conhecer o Evangelho realmente e saber que você foi declarado justo diante de Deus, e a Bíblia é muito clara, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, onde você caminhar, Paulo está falando sobre isso no Evangelho, que a salvação é pela fé, e isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Muito claro no Evangelho isso. Abraão, já que eu sou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Está aí a evidência que você não é salvo. É diferente. Ser salvo, irmãos, não é o final da sua história. Não confunda. Não esqueça isso. Não confunda destino com missão. Não confunda. Deus não te colocou aqui para você chegar ao céu. Se Ele quisesse só te salvar, quando você aceitou, Ele já, levava. Já que você aceitou, vamos aproveitar aqui, né? Deveria ter uma sessão ali no fundo com o pastor. Pronto, você aceitou para não correr o risco de você não subir, vamos adiantar logo o seu lado. Não. O destino é o céu e você vai chegar lá. Mas você está aqui por causa de uma missão. Então não confunda, a primeira parte é o destino. Irmão, você está salvo. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. Ponto. E agora? Agora se preocupa com a sua missão. Com as suas responsabilidades, com as boas obras em Cristo Jesus. Nós não fazemos obras porque nós queremos ser salvos. Escuta, você não está aqui para ser salvo, você está aqui em gratidão a Jesus Cristo pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso? Para a gente caminhar para a conclusão, eu quero trazer para vocês 4 lições que nós aprendemos com essa carta. Primeira lição, versículo de número 15. Diz assim: porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti,
por algum tempo, para que eu recebesse para sempre. Observe. Paulo está escrevendo a carta a Filemão, e ele diz o seguinte, na carta ele diz, olha só, Filemão, eu sei que você está aí nervoso com o Onésimo, né, com o escravo, fujão, eu sei que você quer pegar ele, sei que se você encontrar com ele, você mata, mas talvez, vamos crer que Deus, olha o que Paulo está escrevendo, quem sabe não foi Deus que afastou você dele por um tempo, para até dar um período da sua ira cessar. Esse período de tempo que vocês se afastaram, Onésimo foi transformado. E quem sabe não foi uma providência de Deus que vocês se afastassem por um tempo, para que agora, eu mandando de volta para vocês fiquem juntos para sempre. Irmão, que Paulo tem uma sabedoria, um poder de pessoas, é incrível. Olha o que ele está escrevendo para Filemão. E o que é que Paulo está apresentando para nós aqui? Simples a lição. Deus sabe o que está fazendo. Não existe coincidência no reino de Deus. Não, você não pode crer nessas coisas do reino de Deus. Deus é soberano. Imagina a cena. Filemão é o senhor de escravos. Eu vou recapitular só para você agora entender essa questão de Deus sabe o que está fazendo. Ele tem Onésimo. Onésimo sai da sua terra, foge, vai para uma terra distante, chega em Roma, cai numa cela, na mesma cela que Paulo está, conhece o Evangelho, Paulo é amigo de Filemão, escreve em nome dele para Filemão, não pode ser coincidência. Não tem como ser coincidência. São os caminhos de Deus, como Paulo escreveu na carta aos Romanos, quão inescrutáveis, quão insondáveis, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Olha só o que Deus é capaz de fazer para salvar alguém. Deus está mudando as rotas. Onésimo acha que está fugindo de Filemão, mas ele está indo ter um encontro com Paulo. Onésimo acha que ele só quer fugir de Filemão, e Deus está dizendo, eu estou levando você para um lugar que eu desejo que você entre, eu estou levando você justamente para a porta da salvação. São caminhos que nós não entendemos, que provavelmente estão nos levando para a vontade de Deus. São adversidades que muitas vezes nos sufocam, nos pressionam, que estão nos lapidando e estão ajustando os nossos caminhos e os nossos pés para o lugar que Deus deseja nos levar. Você não entende o que Deus está fazendo, você não entende os caminhos de Deus, mas você precisa descansar na soberania de Deus, crendo que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você não pode esquecer disso. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Antes da gente ir para a segunda lição, nunca esqueça disso. Quando você pensar que as coisas fugiram do seu controle, não esqueça que as coisas nunca fogem do controle de Deus. Onésimo está desesperado, irmão. Ele não sabe o que é pior, se é a prisão ou se é Filemão. Mas em meio a esse caos da vida dele, ele não tem nem pretensão do que ele vai de encontrar Paulo, ser transformado pelo Evangelho, mas Deus já o havia escolhido. Eu me lembro do apóstolo Paulo também, né? Quando ele está ali no furor da sua ira, como o próprio texto diz em Atos capítulo 9, querendo matar, perseguir a igreja, Deus decide ter o encontro com ele. Então os caminhos de Deus, por mais que nós não conseguimos entender, são caminhos inescrutáveis, eu sei. Mas nós precisamos descansar na soberania de Deus. Eu quero que você, ao sair nesta manhã, neste domingo, você volte para a sua casa, ou você viaje com a sua família, eu não sei, mas com o entendimento de que cada passo que você está dando, Deus está no controle de tudo e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele está cuidando de cada detalhe da sua história, da sua trajetória. Aquilo que parecia perda pode ser ganho, pois Deus reverte situações humanamente impossíveis. Você precisa crer que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Olha o versículo de novo para a gente concluir, versículo
13, versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha se afastado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Segunda lição está no versículo de número 11, que diz o seguinte: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Qual é a segunda lição? Olhem para mim, por favor. A segunda lição é: o nosso Deus, eu não sou pentecostal clássico, não. Mas olha para o irmão que está do seu lado e diz: o nosso Deus é o Deus que transforma. Olha só o que ele está dizendo no versículo 11. Ele escreve a carta a Filemão e diz: em outro tempo ele era inútil, mas agora é útil. Faça uma reflexão da sua história. Talvez você seja um Onésimo. Se você voltar um pouco no tempo, você vai dizer: rapaz, eu era inútil. Quem diria que agora eu seria baterista da igreja? Quem diria que agora eu estaria servindo no ministério? Quem diria que eu teria uma família? Que eu seria um marido, um exemplar, uma esposa, um bom filho? Teria uma boa profissão, um encaminhamento profissional? Quem diria que eu teria uma história transformada? Isso se deve ao mérito de que Deus transforma o homem. Não há vida que não possa ser recuperada por Deus. Ele está dizendo: Filemão, eu sei que Onésimo, ele era escravo, inútil, fujão, se rebelou contra você, mas agora ele não é mais quem ele era. Ele foi transformado. Ele é outra pessoa. Agora, deixa eu trazer uma reflexão para você levar para sua casa, para sua família. Se Deus transformou a vida de um escravo fujão, rebelde, você acha que ele não pode salvar alguém da sua família? Que você tanto ora, que você está aí desistindo, querendo enfraquecer na sua oração. Ô irmão, desperta, ora mais, não cessa de orar, não deixa de crer. Não existe vida irrecuperável. Não duvide, nem limite o poder de Deus. Não existe vida irrecuperável. Ele é capaz de transformar Onésimo, escravo fujão, inútil, em alguém útil. Inclusive Paulo, eu não sei se ele sabia, provavelmente, mas ele faz um jogo vocálico aqui. Porque a palavra, sabe que antigamente, na história da igreja, se davam nome às pessoas por propósito, né? Por exemplo, a mãe que teve uma dificuldade no parto, ela colocava ao filho algo relacionado a dores, aquele momento que ela teve, porque foi algo muito forte e marcou. Então se dava nome com propósito. Hoje a gente dá o nome pela beleza, pela moda, pela cultura, enfim, vários fatores. Mas Onésimo, quando foi gerado de fato, o nome dele significa útil. A palavra Onésimo significa alguém útil. Aí Paulo diz: aquele que era inútil, jogo vocálico, né? Aquele que era inútil, agora é útil. Paulo está dizendo, em outras palavras, ele não deixou de ser quem sempre foi, mesmo que por um tempo ele não estava agindo de acordo. Então, Onésimo, ele nasceu para ser útil, mesmo que por um tempo ele estava sendo inútil. O que isso ensina para nós é que nós não somos o que talvez estamos sendo em nossa realidade atual. Talvez você olhe para você e diz: eu não tenho como ser quem Deus disse que eu vou ser. O meu filho não tem como ser quem Deus disse que vai ser. Você não pode olhar para o seu futuro sendo pragmático, baseado na sua realidade, naquilo que você está vivendo. Você precisa olhar pela fé, crendo que Deus transforma. Você não pode olhar para o seu futuro baseado na sua realidade. Nós não olhamos com o olhar humano, pelas nossas vistas humanas. Nós olhamos pela fé, e é por isso que nós cremos. Você não pode medir o propósito de Deus com base no seu estado atual. Irmãos, eu não quero saber como você está hoje. Eu quero saber que palavra foi liberada sobre a sua vida.
Não é sobre como você está, se você está chorando. Se você está na casa que não queria estar, no bairro que não queria estar, vivendo a vida que não queria estar. Eu não quero saber como você está e a partir disso a sua vida ser mudada. Eu quero saber se você crê na palavra que foi liberada sobre a sua vida. É isso que vai determinar até onde você vai. Não é o seu estado, é o quanto você crê na palavra que foi liberada sobre você. Lembra de Abraão? Abraão, onde é que você está? Independente da tua realidade, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Abraão foi. Parece uma coisa tão simples, né? A gente lê e fala, irmão, a única coisa que Abraão tinha era uma palavra. Mas nada. A única coisa que Abraão tinha era uma palavra. Vai e eu vou te dar. E ele caminhou por essa palavra. Abraão não precisou de sinais. Deus não fez o mar abrir na frente dele. Abraão não precisou ver multiplicação. Ele recebeu uma palavra de um Deus que até então era desconhecido. E essa palavra fez com que Abraão caminhasse em fé para o seu propósito. Uma palavra foi suficiente. Então, o que vai determinar o seu futuro, Onésimo, não é o seu estado atual. Imagina Onésimo sendo escravo, nunca imaginaria estar sentado à mesa com Paulo. Nunca imaginaria voltar para a casa de Filemão e sentar à mesa como irmão. Nunca imaginaria, mas Deus já tinha um plano para ele, um propósito. Então não baseie a vontade de Deus, não limite o poder de Deus, se baseando na sua realidade, no seu pragmatismo. Não, irmão, crente, por mais que tem que ter os pés no chão, crente não é realista, a gente vive por fé. Isso não concorda com o Evangelho. A gente vive por fé. Você pode dizer amém por isso? Para a gente começar a concluir. Agora aperta e depois a gente conclui. Terceira lição, versículo de número 12. Diz assim: eu te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo com as minhas próprias entranhas. Qual é a terceira lição? A terceira lição ela é indigesta, que é, agora que você foi salvo, resolva os seus problemas. Irmão, Filemão foi defraudado por Onésimo. Onésimo fugiu, deixou um grande problema com Filemão, provavelmente. Esse Onésimo, que era um escravo fujão agora, foi transformado pelo Evangelho. Mas isso não significa que Onésimo não tenha que voltar e resolver as coisas. Isso não significa que Onésimo não tenha que voltar e se acertar com Filemão. Sabe, imagina só o camarada, destruiu a vida de um bocado de gente. E aí ele destruiu, mas agora ele é salvo, regenerado. Ele faz pouco caso daquilo que precisa ser consertado no passado. Isso não é Evangelho. O Evangelho transforma você, coloca um coração dentro de você, para que você possa resolver as suas pendências. É como se Paulo estivesse dizendo para Onésimo: Onésimo, tem alguém lá atrás que você feriu. Tem alguém lá atrás que você ofendeu. Eu até poderia permanecer com você aqui, mas você precisa resolver algumas coisas do seu passado. Tem crente que ele foi transformado, que ele é uma nova pessoa, mas tem gente que está tão magoado com ele que precisa de uma palavra ser liberada, de perdão. Sabe, talvez você foi um marido tão ruim para a sua esposa, um miserável, mas hoje você está salvo em Cristo Jesus. Mas não custa você dizer: amor, lembra daquilo, me perdoa. Isso tem poder de curar uma pessoa. Não é porque você foi transformado pelo Evangelho que você não precisa resolver as suas pendências. Você lembra de Zaqueu? Agora que eu tive um encontro com Jesus, eu vou pegar meu dinheiro, vou dar aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou pagar o dobro. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Evangelho. E ele sabe que ele não pode viver algo novo com pendências do passado. Ele não pode viver algo novo sem resolver coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. Porque isso bloqueia o seu futuro.
pendências do passado, isso é verdade. Comportamentos, repetições. Tem pessoas que eles não... Irmãos, observem, a maldição hereditária foi quebrada em Jesus Cristo. Mas observem, tem filhos que eles não se dão bem nos seus casamentos por pendências com os seus pais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Muitas vezes é só repetição de comportamento, círculo vicioso, mas que precisa ser rompido com uma palavra, com um perdão, com um entendimento. Olha, pai, isso aqui me feriu, ó mãe, ó esposo, ó marido, ó filho, ó amigo, ó irmão. Mas isso confronta a gente, mas agora nós somos transformados pelo Evangelho. Nós somos transformados pelo Evangelho e a gente precisa resolver as nossas pendências, por mais que isso cause dentro de nós um desconforto. Nós somos transformados para isso. Você não pode viver como se não tivesse acontecido, como se você não tivesse ofendido alguém, como se você não tivesse ferido alguém. Você não pode viver como se algo não tivesse acontecido. Isso não é o que o Evangelho faz. O Evangelho que te transforma é o Evangelho que te confronta a perdoar, a amar, a resolver. Foi Jesus quem disse: se você tem uma pendência com o seu irmão, se o seu irmão tem uma pendência com você, deixe a sua oferta no altar, volte e te reconcilie com o seu irmão. E depois ofereça a sua oferta, é claro. Deus é besta. Mas Jesus está falando sobre o poder da comunhão, da reconciliação. É isso que Paulo está dizendo para Onésimo. Olha só, Onésimo, você está transformado, mas eu vou te mandar de volta. Mas Paulo, Filemão pode me matar. Aí o problema não é meu. Porque foi você que implantou isso aí. O problema é seu. Eu vou te mandar de volta. Você tem que resolver o teu problema. Você precisa consertar as coisas, colocar coisas no lugar, reunir. Talvez você não foi um bom pai na infância. O seu filho hoje é um jovem e talvez não te obedece, não respeita você. Senta. Olha, filho, talvez eu não fui um bom pai, mas eu quero te pedir perdão. As coisas vão mudar a partir de hoje. O Evangelho transformou você para que você transforme as situações à sua volta. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas nos impedem de desenvolver a nossa vida espiritual. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, ninguém consegue esquecer uma coisa mal resolvida. Você só vai poder avançar para as coisas que estão diante de você quando você resolver as coisas que estão no seu passado. Para a gente concluir, a quarta lição do Evangelho, versículo 15 e 16, diz o seguinte. Porque, o texto que nós lemos, porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo. Algumas versões dizem escravo. Mas como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, na carne, como no Senhor. Isso aqui é incrível. Pastor, isso aqui é tão delicado que talvez a gente não tenha noção. Nós estamos lendo essa carta hoje, mas imagine a confusão que essa carta causou naquela época, onde ter escravo era normal, até para a igreja. Pastores tinham escravos. A escravidão era algo normal naquela época. Imagina Paulo, escrevendo uma carta para o senhor de escravos, dizendo: olha só, teu escravo está voltando, mas agora ele não é mais um escravo de grande valor. Paulo não deveria ter colocado assim. A partir de hoje o tratamento com Onésimo tem que ser diferente. Ele ainda dorme na senzala, mas ele come na mesa. Não, ele não é mais escravo. Isso aqui deve ter causado um problema que a gente não tem noção para aquela época. Paulo está sendo revolucionário para aquela época. Falar sobre contra a escravidão, irmão, pelo amor de Deus. Então Paulo está dizendo, olha só, versículo 16, não mais como escravo, mas além disso, como irmão amado. Onésimo era um escravo, mas Paulo está dizendo, olha só, ele não será mais um escravo. O que é isso? Paulo está dizendo, o Evangelho rompe com as barreiras. Essa é a quarta lição. Irmão,
Não queira saber quem a pessoa que está do seu lado era. Não é isso que importa. Importa quem ela está se tornando. Mas não sei quem era. Não, acabou, passou, é uma nova pessoa. O Evangelho rompe com as nossas barreiras sociais, filosóficas, culturais. Seja qual for, quem você era no passado, isso não importa. O que importa é o que o Evangelho está fazendo. O Evangelho tem o poder de nos unir em Cristo Jesus. É isso que Paulo está ensinando para Filemão. O Evangelho tem o poder de nos tornar um, independente das nossas diferenças culturais, independente dos nossos padrões de comportamento, de ideologias. O Evangelho nos une, é por isso que Paulo diz, não há mais escravo nem livre, não há mais judeu, não há grego, todos são um em Cristo Jesus. Paulo está ensinando para Filemão sobre o Evangelho, e assim que uma igreja que participa da fração do pão, da comunhão do pão, deve participar da compreensão de que todos somos um em Cristo Jesus. Não existe, irmão, para a igreja, barreiras sociais. Não deve existir, melhor dizendo, né? No campo do dever ser. Não deve existir. Não deve. Não deve existir diferença, não, para como alguém se veste, de onde alguém mora, de como se comporta. Não, isso não existe para nós. Porque o Evangelho, ele nos ensina. E uma coisa que não se fala tanto, né? A gente fala sobre tantos assuntos. Eu até, em uma sala esses dias, trouxe esse assunto e riram. Eu não sou ativista e nem carrego ideologias contrárias ao Evangelho. Mas existem pautas no Evangelho, como, por exemplo, o preconceito. É pecado, irmão. Não é só crime, não. É pecado. A Bíblia diz que todos somos um em Cristo Jesus. Não há mais judeu, não há grego, não há circuncidado e circuncidado, não há escravo nem livre, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre. No Evangelho todos somos um em Cristo Jesus, porque o Evangelho implode com as nossas barreiras sociais e nos torna um em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então Paulo está ensinando para Filemão, olha Filemão, Onésimo era escravo, mas agora que ele foi transformado pelo Evangelho, ele é nosso irmão em Cristo Jesus. E olha só, versículo 16 eu concluo, a parte B. Ele é o irmão amado, especialmente para mim e para você, na carne como no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? No Senhor, Paulo está dizendo como igreja, espiritualmente. Onésimo agora faz parte do corpo de Cristo. Ele é nosso irmão em Cristo. E aí, pastor, me permita, até aí tudo bem. Tudo bem aceitar o Onésimo na igreja. Desde que eu sento aqui, ele lá. Só que Paulo vai além, diz, olha, não só no Senhor, mas na carne. Carne aqui, irmãos, Paulo, normalmente quando fala da carne, não é apenas uma questão de pecado, mas carne aqui fala de uma questão de família. Paulo está dizendo, aceite ele como alguém da sua família. Não é só da carne, não é só no espírito, na igreja, mas trate ele como alguém da sua família. Aí a gente congrega na igreja, onde eu não sei, eu como pastor da igreja, não sei o nome de um irmão da nossa igreja. Isso não deve existir. Claro que existem níveis, uma proporção gigantesca da igreja, a gente pode não conhecer, mas deve buscar pelo menos fazer isso. Porque a igreja vai além de um clube ou de uma reunião no domingo pela manhã. Nós estamos aqui como família. E aí você deve olhar para essa igreja como família. Se você olhar para o lado, estão os seus irmãos. Nós estamos aqui como família, porque o Evangelho implodiu com as nossas diferenças. E é esse o tipo de entendimento. É por isso que nós zelamos dessa casa. É por isso que nós nos preocupamos uns com os outros, porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Então, ao partir o pão, quando o pastor for ministrar a ceia, tenha esse entendimento. O Evangelho, Filemão, implode com as nossas diferenças, rompe com as barreiras que nos separam, rompe com as conveniências sociais, culturais, filosóficas e etc. Nós somos um em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Pastor.